galera, bem-vindos a mais um episódio do RPGcast. Eu sou o Galacta. Eu sou o Suco Detox. E hoje nós vamos continuar a nossa bela terceira temporada Detox, que é sobre o que mesmo? Que é sobre as expansões dos livros de GURPS. Exatamente. E hoje, nesse belíssimo episódio maravilhoso, nós vamos falar sobre o Powers. E Powers é um livro desse sistema gostosinho que é o GURPS, que a gente odeia, né? A gente odeia GURPS, né, cara? Não, muito horrível. O tipo de... que a gente só fez uma temporada inteira sobre ele e na nossa... Na verdade, é a segunda temporada sobre GURPS, né? Porque a primeira a gente explicou o sistema e nessa segunda agora a gente tá se dando ao trabalho de falar sobre os suplementos. E não vamos começar a falar sobre metade dos memes da página do Instagram. Exatamente. Mas bom, o Powers, né? Voltar pro Powers. Powers é um livro massa, cara. Primeiro, coisa que a gente quer dizer que ele é denso. É um livro de 243 fucking páginas, então se preparem pra muita informação. E claro, como todo bom livro de GURPS, grande parte dela não é tão necessária assim. Mas vamos ser honestos aqui com Powers. Powers é provavelmente o livro mais denso de informação que a gente tem, que a gente já analisou aqui. Porque, por exemplo, se tu olha o low-tech, muitas das informações são facilmente puláveis se elas não são relevantes pra tua campanha, porque é uma aula de história, né? Exatamente. Mas o Powers é muita regra. É muita coisa importante pra fazer poderes, e essas 200 e poucas páginas que ele tem valem. E claro, o Rule Master de GURPS tá aqui, né? Quem é o Rule Master de GURPS em Detox? Ah, meu Deus, é o Champante de novo. Então se preparem pra muitos templates na brincadeira. Dessa vez, por mais incrível que pareça, esse livro não tem templates, cara. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom, não tem templates, provando que o Champante não só faz templates ruins, ele também faz livros com regras sólidas e boas. Por isso que ele está aí no editorial da Steve Jackson Games. Mas não temos só o Champante, né? É, claro, outro carinha aqui que a gente achava que não tinha lido nunca o livro dele, que é o tal do Phil Masters, e nós descobrimos que ele escreveu o Clerics, que é um livro que a gente adora. Então o Phil Masters provavelmente é uma grande adição aí pra esse livro e com certeza contribuiu pra caralho pra fazer do Powers o que o Powers é. Esse livrão aí. E, bom, eu acho que por essas nós temos de autores. Vamos começar aqui com o primeiro capítulozinho. Começar pelo começo, né? Bonitão. Vamos começar pelo início, por onde começa a página, pelo topo da primeira página. No topo da primeira página, e como a gente não é japonês, mais especificamente a gente vai colocar alinhado à esquerda, né, velho? Exatamente, da esquerda pra direita. Mas a primeira coisa que se lê na página está no centro. Meu Deus, quanta enrolação pra começar a fazer o negócio. Coitado, a pessoa que tá ouvindo já tá de saco cheio de nós, né? Desculpa, se tu tá ouvindo isso no ônibus, no carro, me desculpa. Mas enfim, cara, Building Powers. Building Powers. Esse aqui é o coração desse livro. Coração palpitante do Building Powers. Por quê? O que ele vai começar fazendo é te explicando o que é um poder, velho. O que é um poder? É uma mistura de vantagens com limitações e ampliações que tu transforma em um poder. E dá um nome maneiro, porque tá lá. E dá um nome maneiro e uma fonte bacana. Deu um nome maneiro pro seu poder. Basicamente, o livro inteiro do Powers, né, ele é estruturado de maneira que te ensina a fazer poderes, desde pensar no conceito do poder, que seria tipo um Building Powers, né, como tu vai construir esse teu poder mecanicamente. Daí ele te dá as ferramentas pra construir esse poder mecanicamente, né? Depois te dá alguns exemplos de poderes e te ensina um pouquinho sobre lore e aplicação em campanha. Então o livro todo basicamente é isso, sabe? É como fazer poderes. Depois que tu lê a parte de como construir poderes, que é essa primeira aqui, tu percebe que só usando o livro base, tu já consegue fazer poderes. Só que aqui eles introduzem muitas coisas novas, são muito legais pra criação. E a base de fazer um poder, né, e tornar qualquer tipo de poder possível em GURPS são as ampliações e limitações, que essa é uma novidade exclusiva da quarta edição de GURPS. Então, o Powers é um livro bastante bem quisto pela comunidade de GURPS em geral. Pessoas, inclusive, gostam de dizer que tu tem como substituir o sistema de magias inteiro de GURPS pelo Powers, porque ele é equivalente se tu for parar pra pensar. E não deixa de ser uma verdade. Embora, né, na minha humilde opinião, eu gosto mais do sistema de magias pra magia e Powers pra Powers e deu, né? Dá pra separar as coisas, mas enfim. São linguagens diferentes, mas que se conectam de alguma forma, porque toda magia foi feita de certa forma a partir de um poder, pelo menos uma boa parte delas. Então funciona. O primeiro capítulo, então, em resuminho, né, o Building Powers é ensinando quais são os pedaços de um poder, né? Tu montando, né, tipo... o que é um poder, como montar um poder, o que tu vai usar pra montar um poder.
Exato, desde, tipo, source do poder, a origem dele, até as ampliações e restrições mais minuciosas que um poder pode ter. E tipos de poder, que no final tem algumas limitações e ampliações especiais que mostram poderes de tipos especiais. Dá um exemplinho aqui. Cosmic Power, por exemplo, faz a tua vantagem, teu poder, né, a tua habilidade, custar 50% a mais do custo original dela. Justamente porque ela não pode ser bloqueada ou ter contramedidas que não sejam, por exemplo, tu desviar, sabe? Exatamente. Então, uma ampliação cara, mas com um bom efeito, porque é um poder cósmico. Então, vamos continuar aqui para o segundo capítulo, que também é divertidinho, que esse aqui é o capítulo mais denso deles, e já vou explicar o motivo. Building Abilities. Esse capítulo é grosso, porque ele te dá as ferramentas para te construir os poderes. Te ensinaram como, toma ferramentas para construir. Agora escolhe então aí, no meio desse monte de bagulho, como é que tu faz. Tipo, tu constrói assim. Agora toma uma lista de coisas que a partir dela tu pode construir. E na minha opinião, é o capítulo mais legal desse livro. Ele cita todas as vantagens do livro base. Todas elas. Sabe aquela seção toda de vantagens do base? Ele tá aqui. E no finalzinho dessa seção de vantagens, ele também coloca vantagens novas, que são muito úteis para fazer poderes super legais. Basicamente, isso está desde a página 90 até a 98, para quem quiser já pular direto para lá. Né? E, cara, são algumas dessas vantagens e limitações e ampliações que são novas, né, que esse livro trouxe. A gente se pergunta como não tava no livro base. Eu digo isso principalmente do querido Zaralto. É assim, a gente sempre cita nossos compatriotas aqui de canal. O Zaralto sempre fala do Powers. Não, cara, olha as limitações e ampliações do Powers. Olha as limitações e ampliações do Powers. E a gente não acredita no cara, né? Que nem a gente também não acreditou no Castilho sobre as técnicas, né? A gente também não tá acreditando no Zaralto até a gente ver isso aqui, entendeu? E a gente foi lá, não. É impressionante. Leva a fazer uma série pra um podcast pra entender que eles estavam certos. Exato. Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente admite. Não é? Exatamente. Pessoal, desculpa. E também citando o Zaralto agora, fazer poderes é como uma linguagem de programação. Isso é uma coisa que o Zaralto sempre dizia, que pensar num poder é pensar como tu vai traduzir ele em regras de GURPS. Em que vantagens tu vai usar, que limitações tu consegue usar para reproduzir um efeito desejado. Então, uma linguagem de programação. Então vamos pensar agora, vamos ser um pouco filosófico, né? Na verdade, jogar RPG é fazer isso. É uma linguagem de programação. É uma linguagem de programação pra vida real. Exatamente. No caso, a vida real é uma linguagem de programação de GURPS, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Verdade. RPG imita a vida imita o GURPS. Ou seja, o Zaralto está errado, na verdade. O Powers é o GURPS dentro do GURPS, é um GURPSception. Então, significa que o GURPS imita o Powers e a vida imita o GURPS. Então, Powers é o Codex of Reality. Pronto. Agora vamos... Das novas vantagens que ele adiciona. O que eu achei mais legal é logo a primeira que ele coloca. Control. O que é Control? É dobra. Pra quem já viu Avatar... Cara, tu faz fácil, dobra de elementos. Né? É tão legal. Quer jogar Avatar em GURPS? Cara, Powers. Esse é o livro, Powers. Control, pronto, tu coloca uma vantagem e acabou. Deu, tu já fez Avatar. Quer dizer, ela é complexa pra caralho, mas... Não, né? É um negócio de 4 páginas, mas é isso aí. Mas é uma vantagem. Também tem, por exemplo, velho. Illusion, que é uma vantagem muito legal, que a gente sempre ficou se perguntando, mas como é que faz Illusion fora da magia? Tá aqui, sabe? Tu quer, sei lá, fazer um ser metamorfo, tipo os lagartos lá do reino, né? Bom, eles têm essa vantagem aqui, Illusion, né? Pra te criar um template. Pô, maneiro, né? Velho... Exatamente, quer fazer poder de... Sempre tem um super-herói que tem um poder de ilusão, que tu não conseguiria fazer sem magia. Perfeito. Cara, New Limitations, New Enhancements, é muito legal, cara, porque ele também ampliar, depois... né, como é que é, ampliar a personalização de GURPS. Será que é possível? Porra, tá aqui. Em Building Abilities também, depois de citar as vantagens novas, ele cita todas as ampliações e limitações do livro base, mais ampliações e limitações novas, de novo. Então, realmente, esse capítulo tem tudo o que tu precisa pra construir um poder. E tá explicado por que o livro é tão denso, né, porque parte dele é o Basic Set reescrito, né. Exatamente. Pra que tu não precise pegar o Basic Set pra construir um poder em GURPS. Tu tem tudo aqui, num PDF só. E é massa, cara. É um livrão, assim... Pô,
eu vou consultar muito mais agora pra criar minhas fichas a partir de agora, especialmente pra questão de ampliações, restrições em qualquer universo. Então, mesmo que tu não jogue um universo de supers, por exemplo, o Powers te serve, né? Tu pode usar ele pra criar vantagens novas, desvantagens novas, e é uma ótima adição. Com certeza. Então aqui no Finishing Up que ele fala, Naming Your Ability. Ele dá uma sessãozinha explicando pra como tu dá um nome massa pra tua habilidade. Isso é importante, cara. Não, mas Finishing Up é super divertido, porque ele meio que te diz, tá, tu pegou o poder que tu quer, tu teve a tua ideia, tu pegou as vantagens e as limitações que tu queria botar no teu poder, então ele meio que dá uma listinha em 8 pontos de se tu fez tudo certo e fechar a tua habilidade e colocar ela na ficha. Que é um guiazinho pequeno, mas útil. E ele também coloca, ele faz uma, sei lá, tu quer criar um personagem overpowered, tipo Super-Homem, que é invulnerável, saca? E um monte de coisa assim, ele te dá, na página 117 tem o Absolutes, ele te dá alguns poderes que são, tipo, muito roubados, e ele te dá uns valores absurdos de quanto por cento a mais em relação ao poder ele custa. Tipo, previsto nas regras que ele já te mostrou. Tipo, parar o tempo com uma Affliction, sabe? Com a tribulação custa mais 1000% do valor original dela. Desejos fazer o gênio da lâmpada, velho. Custa 2.600 pontos pra te fazer o gênio da lâmpada. Quer dizer, só o poder dele, né? Fora as características. Que provavelmente é intangível. Caralho, isso aí é muito caro. É legal, né? Tem isso aqui... Sei lá, tu não sabe como fazer em pontos uma coisa dessa? Tá aqui, ele bota. Pelo menos como guia de curiosidade é bem maneiro. Como é que você disse? Não sabe fazer em pontos? Tá sem ideia pra fazer poderes? Vamos para o terceiro capítulo, capítulo dos preguiçosos. Digo, pra quem precisa de inspiração. Sempre tem, né? O GURPS às vezes gosta de pegar os preguiçosos. É útil, é legal, é bacana, é bom. Então, exemplos. É o terceiro capítulo, ele chama-se exemplos. E ele lista poderes prontos e quais as limitações que foram neles e a descrição. Incluindo os talentos, né? Que pra quem não sabe, talentos são bônus que são dados diretamente a coisas relacionadas, né? Ao talento, de mais um pra cada nível que tu compra. Então, por exemplo, skills, né? É que nem a vantagem talento do livro base. Dá uma lida lá que é bem parecido. É bem nessa vibe. Eles explicam no próximo capítulo como isso funciona direito, eles até citam a página da explicação. Então não tem problema, esse livro aqui ele meio que resolve todos os problemas que ele mesmo cria. Exato. É tipo a tecnologia. E surgiu pra resolver os problemas que a gente não tinha antes. Então, cara, mas é legal porque, tipo, cada poder que ele sugere, né, ele fala algumas vantagens que estariam relacionadas a esse tipo de poder, né, e os modificadores que seria legal tu colocar nelas que fariam algum sentido. Então ele te poupa algum trabalho de selecionar o que tu quer. Sei lá, eu quero fazer um cara que dobra ar. Bom, tá aqui, ó. Tu pode ver quais são as vantagens que são relacionadas, né? E tu pode ver quais são as limitações e ampliações mais comuns. Então, se tu não quer fugir muito até se tu quer fugir um pouquinho, né? Da casinha, tem bastante coisa legal, cara. É um capítulo inteiro, né? Pra isso. Então, a gente tem que respeitar. Os caras se puxaram bastante. O controle da gravidade, o poder mais forte de todos. O controle da gravidade é roubado. Mas não funciona com o Saitama. Que é. Enfim. O final ele tava ali pra provar. Enfim. Quando tu quer, né? Tem dúvidas de como as regras funcionam? Esse aqui é o Basic Set Campaigns do Powers, né? Esse capítulo aqui é o Powers in Action. Aquela parte da regrinha, assim, pra quem gosta de mecânica, de poder, tá aqui. Entendeu? Tu mostra como é que são os poderes que tu quer utilizar. Que nem ele tava explicando, por exemplo, como é que funciona a regra de talento em detalhe. Justamente é isso, é tu introduzir aquelas regras que tava em dúvida, né? Enfim. Tu queria... Tem como eu jogar uma luta de raios, velho? Se eu tô fazendo uma campanha em Dragon Ball, eu quero colidir dois ataques em raio. Tem regras pra isso em Powers in Action. Então, tá aí, tem tudo bem explicadinho, não vamos se delongar muito, porque esse capítulo aqui é mais com base em mecânica mesmo, né? O cara vai trabalhar bastante com mecânica nesse ele explica manobras que tu pode fazer com os poderes, tipo, ofensivas, defensivas. Ele explica os conceitos que ele tinha introduzido nos capítulos anteriores, que ele não entrou em detalhes. É um capítulo complementar. Passando agora no Power Games, que a gente ficou se debatendo. A gente demorou. Ficamos se debatendo pra que serve esse capítulo. Porque... Só vamos explicar o próximo, só pra gente entender, né? O
próximo é o Empowered Genres. Daí tu pega gêneros, né, de fantasia ou não, de tipo de jogo que tu quer, e ele te dá uma ideia, é bem pra mestre, assim. Quantos pontos, mais ou menos, um personagem tem que ter, né, pra... Qual subgênero que tu vai querer colocar? Por exemplo, o primeiro, tipo, fantasia mítica. Aí, qual o power level de personagens de fantasia mítica? Quais são os backgrounds que não são normais? Heróis épicos, subgêneros, origens míticas. Enfim, ele meio que te dá um guia pra esse tipo de campanha. Como é que tu toca uma campanha assim, sabe? E, tipo, te dá o starter pack. Olha, tantos pontos, isso pode, isso não pode, decide tal coisa, tu pega os pontos aqui, monta um apanhado e cria uma campanhazinha. Saca? Tá lá, tá tranquilo. Então a gente ficou se debatendo. Powers in Action, né? São os poderes, beleza? Tipo, é a regra. Empowered Genres é tipo lore, né? É aquele lore não, é o... O setup de campanha. É o setup da campanha. Então, tipo, ele tem um pouquinho de lore, assim, um pouquinho do que fazer e o que não fazer. Mas o que é o Power Games, tá ligado? Power Games é complicado. Cara, ele se trata da origem dos poderes. A gente começou a debater e percebeu isso. Na verdade, ele tá mostrando implicações da origem dos teus poderes e implicações de lore mesmo, de lore mais profundo sobre aquilo que tu quer criar. Então, sei lá, se tu tem um poder divino, de onde ele vem, entende? Quem tá dando? Como é que tu pode parar um poder divino, sei lá, numa área que seja amaldiçoada? Ele começa a debater, sabe, circularmente as coisas pra te criar implicações dentro da tua campanha. É basicamente um capítulo dedicado a lore de poder. Coisas que às vezes não são necessariamente compostos em regras de maneira formal, mas que são legais de saber. Tipo, a gente falou do exemplo que a gente estava conversando sobre o Biological Powers. Poder biológico, se tu é afetado por um super vírus, por exemplo, pode deixar o teu poder mais fraco, mesmo que isso não esteja em regra nenhuma. Exato, e ele bota diferentes tipos de abordagens que tu pode ter. Tipo, constraints, aqui o cara fala de honra, reputação, estilo pessoal. Eu não posso usar esse poder porque, enfim, eu tenho uma honra a defender. Sei lá, tem um monte de coisas. E ele realmente fala circularmente das coisas, tentando pegar os ganchos, né? Do que pode acontecer, o que não pode acontecer. É estranho, só lendo pra entender direitinho, mas basicamente ele tá te mostrando como, né, atar as pontas soltas do lore dos teus poderes, para que as coisas não fiquem pulando caso teus jogadores queiram, né, falar contigo, ou caso tu queira ter um background mais sólido para um personagem, por exemplo. É um complemento pro mestre, principalmente. Exatamente. E a gente já falou, né, do Empowered Genres, né, que é, enfim, setup de pontos, campanhazinha, blá blá blá. O setup de campanha, alguém disse setup de campanha? Se quem sabe primeira temporada da RPG Cast? Entre nossa primeira temporada lá, a gente vai explicar direitinho sobre setup de campanha e uma qualidade de áudio levemente inferior a essa que estamos vos apresentando no momento. Mas... é uma qualidade de pesquisa levemente inferior também. Uma qualidade de vídeo levemente inferior. Tudo é levemente inferior, mas é tudo feito com muito amor. Então, se vocês quiserem acompanhar nossas primeiras temporadas e ver como nós começamos a falar no RPG, também é bem interessante olhar. Tipos de magia é o primeiro episódio que a gente fez, e eu não vou mentir, eu falei algumas coisas que são erradas, mas... acontece, faz. Mas nós tentamos e tudo certo. Aí tu vai me dizer, pô, mas vocês estão fazendo uma análise rasa e estão circulando, né, no papo aí, enquanto estão falando do Powers. Mas justamente porque o Powers, ele não é um livro de... sabe o low-tech, né? Ele é estilo low-tech, só que é um low-tech de listas, diria assim, sabe? Como é que eu vou começar a explicar como é que funciona pra fazer um poder, sabe? Sim, ele é um tutorial gigante. Ele é um tutorial gigante. Eu posso dizer pra vocês exemplos de como fazer esses poderes, mas eles estão compostos no livro. Eu posso dizer pra vocês como se pega limitações e aplica a elas a vantagens de forma a fazer um poder que precisa usar, sei lá, uma perícia como ataque inato para ser usado, como um raio de eletricidade saindo da minha mão, mas isso tá tudo escrito no livro e eu não acho que rende uma discussão muito e mais produtiva. Insano, né? Tem coisa disso tá até no Basic 7, cara. Então o Powers, ele começa no Basic 7. O que a gente vai dizer é que é uma boa recomendação
Porque tem muitas vantagens novas, tem muitas limitações, ampliações novas pra quem gosta de mexer com poderes, com vantagens, com personagens que não necessariamente usam magia, mas são supers. Esse livro é muito bom. E não só pra isso, cara, pra qualquer tipo de ampliação, restrição, as vantagens novas são sensacionais, cara. Especialmente pra fazer aqueles personagens, sei lá, uma raça nova no mundo de fantasia, vamos supor assim, sabe? Uma espécie nova, que é de berço, ela tem algum tipo de poder que é uma coisa natural, né? Então, cara, o Powers tá aí pra te servir de base, velho. Novidade, pra quem não sabia, uma baforada de um dragão é um poder. Exato, ele é uma questão natural, né? E o dragão vai usar, enfim. É um ataque nato, é um poder. E não vai gastar ponto de fadiga pra isso, né? Ele só vai baforar. Exato, tá aí, ó. Ele nasceu com isso aí, nasceu com essa capacidade, sei lá. Meu bicho nasceu com a capacidade de resistir a qualquer dano elétrico. Bom? Não é magia, né? Pode ser até de origem mágica, mas é natural. É um poder racial. Exatamente. Não vai ser produtivo a gente começar a dizer exatamente como funcionam cada coisa que eles explicam no Powers, porque vai ficar muito por cima, vai ficar no meio que não é ótimo pro entendimento. Então acho que só recomendar esse livro e explicar como funciona a estrutura dele é suficiente para despertar a curiosidade de quem já estava interessado nesse conceito. Enfim, já levantamos os pontos que nos agradaram mais, né? Mas tudo que é bom chega ao fim. Exatamente. E como sempre, esse episódio é um oferecimento da Tribo Arquearia de Porto Alegre, onde o Ozai dá aulas de arco e flecha de maneira online e também presencial no Parque Marinha do Brasil, com toda a segurança possível. Eu não sei se ele está fazendo isso durante a bandeira preta, mas consultem ele, o link do Super Prof dele tá aqui sempre na descrição do vídeo, é só dar uma olhadinha aí. É fixo, né? Tá sempre aí. Não se esqueçam então de seguir a gente lá no Instagram, @rpng.cast. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos sigam pelo Spotify ou pelo Deezer ou pelo seu agregador de áudio favorito, que nós estamos sempre lá de braços abertos, esperando vocês. Nos deem os feedbacks, por favor, nós esperamos ansiosamente pelo feedback da galera para saber se a gente tá agradando, se não tá agradando. Então, por favor, né, chega aí, é muito importante. Sobre os feedbacks, a maioria dos agregadores de áudio não tem uma maneira muito fácil de nos entregar algum tipo de feedback, então vocês têm que procurar os episódios que vocês têm esses feedbacks ou no YouTube ou em algum dos posts do Instagram, que também lê os comentários para dar algum tipo de feedback para melhora, do contrário a gente não consegue ver. Ou simplesmente manda um direct ali, cara, porque olha, já é suficiente, manda aquele direct pra gente que a gente lê e já sabe o que vocês estão pensando, cara, mas por favor falem. Né? Se vocês estão assistindo o RPG Cast, sei que tem pelo menos a nossa meia dúzia de gato pingado lá que assiste, por favor, né? Queridos. Os amados aí que estão assistindo, por favor, nos deem os seus feedbacks positivos, negativos. Se quiser xingar a gente, a nossa família também, fica à disposição. Mas não muito hard, porque senão machuca nosso coração, né? Exatamente, dói aqui, ó. Tio, onde é que ele machucou, tio? Aqui, ó. Mas sério, a gente quer sempre melhorar o conteúdo e a gente precisa de feedback pra isso. Então, por favor, falem. Mas então acredito que seja isso, né, Detox? Vamos terminar. Eu não tenho mais nenhum adendo a fazer. É isso aí, eu sou a Galacta. Eu sou o Suco Detox. Um abraço e boas rolagens.